Ô tia, pensa tia, como é que tá? Deixa eu te falar aqui. Vou te contar um, vou te contar um sonho que eu tive aqui recentemente, esses dias, sobre essa geração. Olha pra você ver. No sonho, eu tava em um lugar que tinha uma. É como se fosse ali em Benedito Carvalho. E dentro da a casa central dele ali tem uma área, né? Eu tava mais ou menos na entrada da porta. Aí eu observei lá dentro. Quando eu observei lá dentro, eu vi uma menina. Eu não sei se uma adolescente ou era uma jovem. Ela estava vestida de vermelho e com a roupa, uma roupa bem curta. Que eu, quando eu olhei, eu vi a barriga dela estava de fora. É como se fosse um top. Uma roupa curta, a barriga de fora e uma roupa como se fosse uma roupa sensual. Eu olhei dentro e vi ela dessa forma. Quando eu direcionei minha visão para fora do local, eu olhei para dentro da casa, eu vi ela. Quando eu olhei para fora do local, ou seja, quando eu olhei assim para o céu, que eu estava na área, então a área dava para mim ver o que estava acontecendo ali, né, ali dentro, né? Eu estava na porta, né, da área. E quando eu olhei para o céu, eu olhei para o céu, que estava um céu um pouco nublado. No sonho me fez entender que o céu estava nublado. Eu olhei, eu fitei os olhos nela, que eu olhei para o céu, deu um estrondo muito grande, um trovão muito grande, assustador, você entendeu? Que quando deu aquele trovão, parece que o céu ia rasgar, parece que o céu ia rasgar. E o povo que tá, e o pessoal que estava dentro da casa e junto com essa menina, todo mundo correu assim e amontoou. Todo mundo correu e amontoou assim, com medo, ficou com aquele semblante de medo, com muito medo, que eles correram assim e ficaram tudo junto assim, meio tremendo assim, com medo do estrondo tão forte que deu no céu, que eu vi quando estrondou. Quando eu olhei para o céu, estrondou. Então, eu olhei para a menina. Assim que eu olhei para o céu estrondou. Aí eu acordei. Falei, meu pai, o que que é isso que aconteceu? Sem entender, né? O que que é isso que aconteceu? Aí eu fui entender o sonho. A geração, aquela menina, ela representava a geração de hoje. E o estrondo que deu no céu, que o céu estrondou, era a ira de Deus em relação à geração de hoje. Deus não está satisfeito com a geração de hoje, a geração que está surgindo, você entendeu? Essa geração, porque quando eu vi a sensualidade nela, me veio aquele versículo, eu vou até te enviar esse versículo aí, entendeu? Sobre a sensualidade, né? Onde as pessoas hoje se mostram seu corpo, não tá nem aí se tá dentro da igreja, se tá fora da igreja. Ela vem com a sensualidade e ainda derruba outras pessoas, entendeu? Fora a sensualidade, ainda muita coisa por trás de um daquele momento quando eu olhei, você entendeu? Não era também só a sensualidade, porque no decorrer do dia, no passar dos dias, eu olhava as atitudes de algumas meninas, às vezes eu dando aula, eu olhava algumas atitudes, eu escutava algumas atitudes, e quando eu escutava ou eu via, me vinha na hora na minha mente o sonho que eu tive. Como se falar, como se que confirmasse para mim, ó, geralmente. Realmente
É isso que está acontecendo. Essa geração não tá nem aí para Deus. Eles não estão nem aí pro que Deus quer, para a vontade de Deus, o que ele é a favor, o que que ele é contra, não tá ninguém nem aí. Tá cada um sendo orientado pela internet, pelo que ele vê na internet, pelo que os amigos dele influenciam ele, porque vê na internet, você entendeu? Pega aquilo para si, começa a praticar aquilo e ainda incentiva o outro que tá o coleguinha do lado. Você tá entendendo? Então, essa geração, Deus está irado com essa geração, porque é uma geração que não tá nem aí. Já caíram nessa rede, você entendeu? Porque hoje tem muita pessoa que influencia pela internet, muita pessoa que influencia, né, nas redes sociais. E como eles são crianças, adolescentes, jovens, não têm maturidade, eles pegam aquele trilho ali e começam a trilhar aqui. E dentro das igrejas, o que falta às vezes é a orientação, né? É assim que é a coisa. É dessa forma. O modelo de Deus é diferente do modelo do homem. O modelo de Deus é diferente do seu modelo. Se você seguir o seu modelo, você segue o seu modelo, você desagrada ele. E eles não estão nem aí para isso. Entendeu? Eles querem seguir o pensamento deles, o coração deles, a vontade deles, o modelo deles. Você entendeu? E isso desagrada a Deus. Infelizmente, isso desagrada. E Deus está de lá observando, que a Bíblia fala que os olhos dele estão sobre a face da terra. Em nenhum momento ele fecha os seus olhos. Os olhos dele estão aí, sobre a face da terra. Você entendeu? E aí? E aí? Ele não está observando as coisas que estão acontecendo? Ele tentando entrar no coração dessa geração, só que a geração se corrompendo? Como que uma geração que o pecado já está à porta, o pecado já entrou, como que ele vai entrar? Você entendeu? Como que alguém vai saber, será que eu estou agindo corretamente, sendo que ninguém orienta? Então a geração tá perdida assim, ó, perdida eu falo no sentido de tá voando, não tá sabendo mais as coisas, não tá conseguindo distinguir, ter um discernimento das coisas que ela mesmo faz, porque as nossas atitudes, né, acabam refletindo na nossa própria vida com Deus. Se você tem uma atitude mais, vai refletir na sua própria vida. Só que eles não sabem disso, porque ninguém nunca falou com isso com eles. Entendeu? Porque eles não vê, não escutam isso. Se a própria igreja não ensinar isso, se você vir com a história de Moisés, e a história de Moisés, é, 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 você não falar de uma forma tão clara e voltar a história de Moisés para os dias de hoje, para eles entender isso, você contar só a história de Moisés, como é que ele fez, não vai surgir nada de mudança. Não vai, porque a palavra tem que trazer mudança. Você entendeu? Só que não. Como é que vai haver mudança? Como vai? Sendo que as palavras estão sendo colocadas de uma forma que eles mesmos não estão nem aí. Eles não estão entendendo o que está falando. Você está falando de Moisés e isso e aquilo. E você não volta aquela palavra para os dias de hoje, porque você tem que voltar para o dia de hoje, que é o que estão vivendo, dias difíceis, onde nós estamos no meio da Babilônia. E como você vai escapar do meio da Babilônia? Como você vai fugir disso? Como que você vai saber, né? O inimigo está aí a todo tempo e ele tem todas as estratégias possíveis para poder te enganar. Igual o sonho que eu tive há uns dias atrás, que falava sobre o quê? Sobre dormir. E o inimigo chegava para mim e falava assim, ó, tá na hora de dormir. Eu lembro até hoje. Eu falei, ué, tá na hora de dormir? Eu não entendi por que falou isso. Tá na hora de dormir.
Então eu fiquei imaginando, mas dormir, como que é isso? Depois eu entendi que essa dormência, esse dormir, era um dormir espiritual, onde as pessoas vão ser vendadas os olhos, elas não conseguem nem distinguir, você entendeu? O que que é certo e o que que é errado. Elas estão perdidas no certo e no errado e tá fazendo o errado, desagradando a Deus e achando que aquilo é certo. E não tem ninguém para falar nada com ela, entendeu? Ninguém para orientar, não, não tá certo, não tá correto. Aqui você não pode andar de qualquer jeito. Aqui você não pode seguir, né? Os dogmas seus. Não. Aqui a gente tem que andar conforme a palavra nos ensina. Você entendeu? Eu não posso pegar um versículo e isolar ele e falar assim, não, mas Deus está falando isso aqui. Você entendeu? Deus está falando isso aqui, então não tem nada a ver. Porque hoje não tem nada a ver tudo. Lógico. Você está mexendo, você não está lutando, né, contra alguém que nasceu ontem, não. Você está lutando contra alguém que nasceu há milhares de anos atrás, um ser criado por Deus, né? Um ser inteligente que luta contra a sua vida. E como ele sabe agir de geração em geração, cada geração ele aprende sobre o ser humano. Você está achando que Satanás ele não estuda sobre o ser humano? O que ele vê, você entendeu? O que ele analisa na sua vida, porque um dia ele mesmo chegou para mim e falou assim: Eis que eu te observo. Falou desse jeito, no meu sonho. Ele falou: Eis que eu te observo. Ele observa a sua vida, porque ele já conhece que sua vida, a vida do ser humano, é semelhante à dos outros seres humanos. É, você entendeu? Ele aprende em cima de nós. Porque imagina você tem às vezes, como eu posso dar um exemplo? Como eu posso dar um exemplo aqui? Às vezes as pessoas, né, falam que vai mudar. Não, vou mudar. Só que no decorrer do tempo e os dias se passando e os dias vão passando dia a dia, aquela mudança que estava na sua mente vai acabando. Aquele foco vai acabando, porque o ser humano, no decorrer dos dias, o próprio inimigo, ele sabe que você vai relaxando, você vai acomodando, né? Cada vez mais acomodando, cada vez mais relaxando, até chega um ponto e ele vai te envolvendo, né? E a Bíblia fala que ele lança dardos inflamáveis, né? E ele vai te alimentando com o mundo. Ele vai te alimentando com aquilo que ele sabe que você gosta. E ele sabe que você, a tendência do ser humano, você entendeu? É só ir relaxando, né? É só ir acomodando. Aí é onde, meu amigo, que ele faz a festa. Porque ele vai te envolvendo de pouco a pouco. Quando você abre os seus olhos, você já caiu na rede dele. Você já está fazendo aquilo que, que ele planejou para você, entendeu? Porque ele já conhece, ele já sabe mais ou menos como que funciona. Tantos e tantos anos vendo isso, observando nas pessoas as suas atitudes, e ele percebe que muitas atitudes de várias, a atitude de várias pessoas são semelhantes, entendeu? Como atitudes são semelhantes, ele aprende, você entendeu? Em cima das atitudes de cada um. Você já parou para você pensar? Porque se o mundo espiritual existe, se a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, você imagina que esse mundo espiritual fica parado, disperso? Negativo. Ele está focado na sua vida, porque o objetivo dele é esse, ué. Porque o objetivo dele nessa terra é te conduzir ao erro. E acabou.
Ele quer que você perece no erro. Você perecendo no erro, se você perecendo no erro, pronto, ele concluiu a missão dele. A missão dele é essa e acabou. E aí? E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Você está entendendo? Você está entendendo como é que funciona as coisas? E o povo está achando que é brincadeira. Você entendeu? E o povo achando que é brincadeira. E aí? E aí? Deus me mostra um sonho desse, você entendeu? E isso aí fica martelando na minha mente, né? E do nada, do nada aí, quer dizer, foi algo, foi uma coincidência? Não. Olha o que Jó diz lá em Jó capítulo 33, versículo 14. Olha o que Jó diz. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Quer dizer, Deus ele nos adverte. Deus ele nos mostra em sonhos. Você entendeu? Como ele mostrava os profetas dele. Só que nós estamos tão dispersos que não conseguimos entender nem discernir o sonho, o que Deus quer falar. Você entendeu? Porque a nossa natureza é tão pecaminosa e nós desagradando tanto a Deus, você entendeu? Desagradando tanto a Deus, andando tanto na carne, com a geração que anda na carne e não no espírito, não sabe distinguir, discernir o que é da carne e o que é do espírito. Você está me entendendo? Uma geração que não consegue distinguir nem discernir isso. Então, se ela está na carne, como que ela vai discernir as coisas do espírito? Não tem como. Então Deus mostra, dá um sonho e ele acha que aquilo ali foi algo que, sei lá, uma coincidência, um sonho estranho que eu tive hoje. Você entendeu? Sonho estranho que eu tive, não consegue discernir, porque está tão na carne que ele não consegue discernir algo do espírito. Ou quando ele sonha, quando tem uma visão que Deus dá em sonho, ele não consegue interpretar, porque interpretação também vem de Deus. E para você interpretar algo de Deus, você tem que estar em Deus. Como que ele vai distinguir isso? Como que ele vai saber? Eu sonhei com isso, aquilo, mas o que significa? O que Deus quer falar comigo? E Deus fala que ele fala através de sonho para nos adverter. Olha para você ver, para te preparar, ó, vou te preparar porque isso vai acontecer. Eu vou te preparar porque isso aqui vai acontecer. Então eu vou te dar esse sonho. Eu vou lançar o sonho para ele para ver se ele tá disperso ou ele está atento. A Bíblia fala para a gente estar atento a todo tempo. Porque naquele grande dia, se você estiver disperso e não estiver atento no dia do arrebatamento, você vai ficar. Por quê? Porque estava disperso, você não está focado. E o inimigo te faz ficar disperso. No decorrer, né? Ele te faz ficar disperso. Ele quer que você fique disperso. Por isso que naquele sonho ele falou comigo assim, está na hora de dormir. E ele tentava aplicar uma seringa com algo em mim. Você entendeu? Está na hora de dormir. Quer dizer, está na hora da geração dormir. Ela não pode ver o que ela está fazendo. Ela não pode refletir as atitudes que ela está tendo. Você está entendendo? Deus fala, Deus fala.
Lógico que Deus fala. Deus fala em sonho, Deus fala de todas as formas. Nós que não entendemos. Nós que estamos tão dispersos com esse mundo que nós não conseguimos entender o que ele quer falar. Você está entendendo? Nós devemos entender o que ele quer falar, porque a vontade é dele. Ele nos adverte e nos prepara para que a gente não erra, como diz a palavra aqui lá em Jó, né? Para prevenir o homem das más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova da sua alma. Você está entendendo? Porque você está cavando uma cova para você mesmo. E naquele grande dia não tem desculpa. Quando ele abrir os livros, vai abrir o livro que é o seu, o da sua vida. E não tem como você esconder nada dele, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a face da terra. E contempla tudo que a terra acontece. O que vai passar diante dos olhos de Deus e ele não vai perceber? O que vai passar diante dos olhos de Deus e Deus não vai saber? Nada. Não tem para onde você correr. Nossas más atitudes, nossos erros, você entendeu? Está cavando uma cova para nós mesmos. Você está entendendo? Então quer dizer, eu estou cavando uma cova para mim mesmo, porque eu estou andando errado, não busco a verdade, não busco entender a palavra de Deus, sigo o meu próprio coração. E a Bíblia diz o quê? O coração do homem é enganoso. Cuidado com o seu coração. O coração do homem é enganoso. Cuidado com o seu coração. E você vai pelo seu coração. Não, mas eu estou sentindo dentro de mim que é isso. Você, acostumado a errar, não tem mudança e está seguindo o coração achando que está agradando a Deus. E a Bíblia diz: o nosso coração é enganoso. Cuidado. Você está entendendo? As coisas de Deus é algo sério. Quando Deus ele nos adverte, ele mostra, nós temos que entender o que ele quer falar. Mas para isso devemos andar em espírito. Devemos ser corrigidos pela palavra. Hoje várias pessoas têm tempo e tempo de sobra para ler o livro tal, o livro tal, o livro tal, para fazer isso, para fazer aquilo, mas não tem tempo para aprender a palavra, sobre a palavra. Não tem tempo para analisar a palavra. Você entendeu? Porque as outras coisas, né, quando é algo que te interessa, você tem interesse de ler, você vai parar para você ler e aprender. Você entendeu? Você para você ler, para não, porque você está interessado naquilo. Quer dizer, se você não está lendo uma palavra, provavelmente aquilo não te interessa, né? Da forma que deveria. Porque se te interessasse tanto, se fosse algo tão interessante, você estaria lendo e aprendendo sobre ela, o que Deus quer, o que Deus quer falar com você. Você está entendendo? Como é que as coisas de Deus, sabe, são grandes. E Deus, o seu amor, ele chega de tal forma na terra que nós não conseguimos entender esse amor, né? De adverter, ó, cuidado. Cuidado para você não errar. Eu vou tentar te mostrar algo. Vou te mostrar algo, mas necessita não é só de mim, não. É de você também. Eu vou te advertir de algo que vai acontecer. Eu vou te advertir de algo, né? Vou te antecipar para me ver se você está atento. E Deus nos concede o sonho. E nós temos esse sonho, mas deixamos passar, né? Passamos por cima dele e preferimos seguir o nosso coração.
Ah, não foi nada disso não. Deus não queria falar nada não. E aquele sonho está martelando na sua mente todos os dias e você acha que não é de Deus. Porque é muito fácil você discernir um sonho que é um sonho normal e um sonho que é um sonho de Deus. O sonho de Deus você não esquece. Ele martela todos os dias, ele martela. Quando alguém fala algo, acontece uma ação ou uma atitude, na hora Deus ele traz a lembrança do sonho na hora. Ele traz a lembrança daquele sonho, você consegue discernir e falar, realmente, aquele sonho, epa, isso tá errado. Alguma coisa tá errada. Por que que eu lembrei desse sonho justamente na atitude dessa pessoa? Por que que eu lembrei desse sonho justamente na minha atitude, nessa decisão que eu tomei, nessa atitude que eu tomei? Será que Deus estava me preparando para algo? Será que Deus já tinha me preparado para esse momento, só que eu não percebi? Como uma geração que anda, sabe? Como uma geração que está andando do jeito que quer, vai entender essas coisas. Como que ela vai entender isso? Se ela já está envolvida no laço do passarinheiro, meu amigo. A Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro. Ela já está envolvida nesse mundo. Cristo falava assim: eu sou a luz do mundo. Eu estou aqui como peregrino nessa terra, porque o meu lugar não é aqui. O lugar de onde eu vim é muito melhor do que aqui. O lugar que eu estou é muito melhor. O lugar que eu vou ir, para onde eu vou, você não vai poder ir agora. Mas se você conhecer esse lugar para onde eu estou indo, se você pisasse lá, nem que seja por 5 segundos, nunca mais você queria voltar para cá. Porque é um lugar de glória, um lugar santo, um lugar de gozo eterno, um lugar que ele mesmo preparou para o ser humano. Só que o ser humano, com suas atitudes, ele rejeita esse lugar todos os dias. O ser humano prefere acreditar na mentira do que na verdade. Assim aconteceu na vida de Jesus. Eles acreditaram em quem? Por que crucificaram Cristo? Por que crucificaram Cristo? Acreditaram mais na mentira do que na verdade. Aquele que estava certo foi crucificado. Esse que te prometeu um lugar celestial, mansões, ruas de ouro, mansões celestiais. Ele foi crucificado. Enquanto o que roubava, matava, prostituía e fazia tudo aquilo que era errado, eles escolheram esse. Não foi isso? Não era assim a vida de Barrabás? Uma vida impura? Uma vida que ele era levado pelas suas próprias paixões? Uma vida onde que ele se perdeu no meio do tempo? Uma vida que ele foi... uma vida que foi amarrada pelo inimigo e foi sendo levada de pouco a pouco às coisas do mundo até que ele se perdeu? Foi assim a vida de Barrabás. E você acha que o inimigo das nossas almas, como diz a Bíblia, ele fez algo de mirabolante? Não, ele apenas replicou, repetiu aquilo que ele vem observando em cada pessoa, ele repetiu na vida dele e ele aceitou. Por quê? Porque o pecado sempre é bom, errar sempre é bom. Porque se não fosse bom,